Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, o versículo 10. Vamos ao texto. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Orava, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Irmãos, antes de nós mergulharmos neste versículo do capítulo 6 do livro de Daniel, nós precisamos entender o contexto. Sabemos que nesse período o povo de Israel está exilado na Babilônia. O rei Nabucodonosor, nos primeiros capítulos do livro de Daniel, escolhe os melhores jovens para compor a sua corte, trabalhar em cargos altos. Agora, estamos no período em que o rei Dário está à frente da Babilônia. No caso do capítulo 6, havia sido enganado pelos administradores e sátrapas, que eram como se fossem ministros. Eles criaram um decreto proibindo orações a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei, o Dário. Agora, reparem o período de dias em que esse decreto proibia qualquer expressão de oração a qualquer deus, a qualquer pessoa que não fosse o rei Dário. 30 dias. A intenção aqui era destruir Daniel, pois ele se destacava pela sua integridade. E qual seria a punição daquele que desobedecesse esse período? Seria ser lançado na cova dos leões. Aliás, nós temos aqui um dado muito importante, porque Nabucodonosor, os babilônicos, eles tinham como forma de punição a fornalha. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Mas aqui no caso de Daniel, o rei que estava à frente, o rei Dário, não era babilônico. E o costume deles era de lançar pessoas na cova dos leões para serem ali mortas, destroçadas. Então, essa era a forma de punição a quem desobedecesse esses 30 dias, que não era para haver nenhum tipo de oração e veneração ao Deus. Só que nós estamos falando de Daniel, um homem que, mesmo estando em uma terra estrangeira, a qual mudaram a sua forma de alimentação, tentaram, mudaram a sua forma de vestimenta, mudaram até o seu nome, porque quando ele chega na Babilônia, o seu nome não é mais Daniel, ele recebe um nome caldeu, um nome babilônico. A escrita era diferente, o idioma era diferente, mas uma coisa não mudou em Daniel: o seu caráter e a sua fé. Uma coisa não mudou em Daniel, mesmo que a cultura a qual ele estivesse fosse diferente daquilo que ele vivia em Jerusalém, agora Daniel não mudou quem ele era. E aqui o que me chama a atenção é o período dos 30 dias. Irmãos, nós tivemos um período muito difícil no Brasil e no mundo, que foi o período da pandemia. Como que a igreja se comportou nesse período? Muitas pessoas recorreram aos cultos online, e que eu apoio. No caso de uma pandemia, um problema de saúde pública, problema sanitário, se fez necessário essa alternativa. Os irmãos não podiam estar reunidos presencialmente, então começaram
a se reunir de forma online, cada um na sua casa, em segurança. Passado o tempo da pandemia, muitas pessoas não retornaram. E uma das coisas que eu sempre digo para os irmãos é que nós, seres humanos, nós nos acostumamos muito fácil com as ausências. Nós nos acostumamos com muita facilidade com a ausência da oração, com a ausência da leitura da palavra, com a ausência dos momentos de comunhão dos irmãos reunidos. Quantas pessoas deixaram de congregar naquele período e hoje não voltaram mais? Irmãos, nós nos acostumamos facilmente com as ausências. Por isso a importância dos devocionais diariamente, para nos mantermos juntos em oração, para não esquecermos do que é vital para a nossa alma, para não esquecermos quão é necessário estarmos diariamente conectados, lendo a palavra do Senhor em oração. Nós nos acostumamos facilmente com as ausências. E isso é algo que nós precisamos trabalhar todos os dias. Pedir que o Senhor não permita que nos acostumamos com as ausências. Ausência de oração, ausência de leitura da palavra, ausência de partilha, de comunhão. 30 dias foi o decreto. E eu te pergunto, meu irmão, quanto tempo você aguenta sem ler a palavra, sem orar, sem buscar a Deus? Muitas pessoas perguntam, pastor, eu quero saber se eu sou uma pessoa cheia do Espírito. Eu quero saber se eu sou uma pessoa que estou andando no Espírito Santo. E um dos sinais é esse. Se você passa um dia, sem ler a palavra, um dia sem ter vontade de buscar o Senhor em oração, um dia sem pensar nas coisas de Deus, sem sequer conversar com o Senhor, seja no meio dos afazeres, trabalhando ali, mas em conexão com o Senhor, orando, buscando coisas do céu, buscando coisas de Deus, você está correndo um grande risco, irmão. Você está correndo um grande risco. Não estou falando que todos os dias você precisa estar dentro da igreja, não é isso. Não é sobre isso. Mas eu estou dizendo, se você passa um dia inteiro sem desejar ler a palavra, falar de Deus, se nas suas conversas, majoritariamente, os assuntos não são com relação ao Senhor, ao que Ele faz, ao que Ele realiza, ao que Ele pode fazer, nós estamos correndo um grande risco. Andar em espírito é andar em conexão com o Espírito Santo. A todo momento, torna a dizer, 30 dias. Quantos dias? Quantas semanas? Quantos meses? Quantos anos você aguenta sem falar com Deus, sem orar, sem expressar aquilo que é de mais verdadeiro? E aí nós vamos para um ponto central do nosso devocional, porque o versículo 9 do capítulo 6 de Daniel diz: por esta razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. Foi proibido, o rei proibiu. Mas veja o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, fato consumado, concretizado, foi promulgada a lei. Ninguém aqui vai fazer oração nenhuma, a não ser se for a mim, a não ser se essa oração for para me exaltar como rei. Daniel não se desespera. Daniel não vai para a rua fazer manifestações. Daniel não faz nada disso, irmãos. Daniel não faz um textão e joga na internet dizendo, estou sendo perseguido. Não. Porque o final do versículo nos dá uma direção. Vírgula. Olha lá o finalzinho do versículo 10, vírgula. Como também antes costumava fazer. Então, diante desse decreto que foi assinado, o que Daniel faz? Ele faz o que ele antes costumava fazer.
Porque virou um costume para Daniel orar. E nós sabemos muito bem que tudo para se tornar hábito no nosso corpo, nós precisamos de 3 meses. Você precisa apenas de 3 meses, todos os dias, fazendo uma mesma atividade para que aquilo se torne um hábito. Já viu pessoas que acordam cedo para trabalhar, depois quando elas estão no período de férias, automaticamente o relógio biológico delas desperta a pessoa naquele horário. Por quê? Porque se tornou um hábito. Pessoas que todos os dias treinam, correm, caminham. Por quê? Se tornou um hábito. O corpo já se acostumou a fazer aquilo. O que Daniel já havia se acostumado a fazer? Orar, buscar o Senhor. Mesmo numa terra diferente, aonde, eu disse anteriormente, se comia diferente, se vestia diferente, o idioma era outro, os costumes eram outros. O formato aqui de reino, de controle, era outro. Mas Daniel não mudou. E aqui nós vemos o que é fé. Fé não é o que é feito à vista de todos, mas fé é aquilo que você faz quando ninguém te vê. Daniel está buscando a Deus em uma terra babilônica, uma terra tida como pagã. Mas o ambiente a qual Daniel estava não mudou ele. Então sim, você pode ser um Daniel na empresa onde você está. Como? Quando começar aquela fofoca sobre determinada pessoa da empresa, saia da roda. Quando começar aquela conversa, aquela piada pornográfica, saia da conversa. Seja um Daniel. Você não precisa mudar quem você é. Você não precisa. Mantenha. Saiba quem você é. Daniel não se desesperou e fez o que ele costumava fazer. O que ele fez? Ele entrou em casa. Porque tem certas coisas que precisam ser feitas, resolvidas dentro de casa. E aí eu torno a dizer, irmão, se você não ora na sua casa, se você não tem uma vida de intimidade com Deus em casa, não queira performar na igreja. Aliás, vamos falar de templo? Vamos falar de lugar sagrado? Daniel está na Babilônia, não tem templo. Vamos trazer para os nossos dias? Lá não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha Bíblia, não tinha live. Mas Daniel sabia muito bem manter a sua conexão com Deus. Daniel não fazia uma performance. Então, Daniel costumava orar a Deus em sua casa, lugar de intimidade. E aqui vem um detalhe. Ora, havia no seu quarto lugar de intimidade. Torna a dizer, se você não edificou um altar na sua casa, não queira performar na igreja. Aquilo que nós correspondemos ao mundo é um transbordar. Nós transbordamos no outro. Não tem como transbordar no outro aquilo que não temos. Agora o detalhe. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. Porque ele orava em direção a Jerusalém, que tinha um templo, um lugar sagrado. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus. Como também antes costumava fazer. Diante daquele decreto, Daniel não mudou a oração. Daniel dava graças diante de Deus. Não foi uma oração carregada de interesses, não foi uma oração oportunista. O mais bonito, Daniel orava com janelas abertas. Todos viram o ato de Daniel. Tanto é que no versículo 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Saia da clandestinidade, meu irmão. Sirva a Deus com verdade. Pare de se esconder. Quem é você nessa multidão de pessoas que dizem e professam cada dia mais que são evangélicas? Vai ter momento na nossa vida que o embate vai ser frontal. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos passar o que Daniel passou. E o que faremos?
E o que faremos? Daniel abriu as janelas de forma totalmente livre, deixando claro que mesmo na Babilônia, mesmo debaixo de agora um decreto que o proibia orar, ele sabia em quem estava orando e quem ele estava colocando a sua confiança. Abra as janelas, meu irmão. Saia debaixo desta mesa. Você é uma candeia. Você precisa refletir a luz de Cristo. Debaixo da mesa não dá. Escondido não dá. Com as janelas fechadas não dá. Abra as janelas. Daniel abriu as janelas, mostrando a sua liberdade em buscar este Deus. Sabendo que esse Deus, outrora, livrou os seus amigos da fornalha, certamente iria livrá-lo de qualquer sentença promulgada pelo homem, porque maior é Deus. Abra as janelas, meu irmão, do seu coração. Abra as janelas da sua vida. Abra as janelas da sua casa. Não tenha medo, não se esconda. Não se esconda. Mesmo ciente do decreto e do risco de ser lançado na cova dos leões, Daniel não mudou o seu hábito de oração. Ele continuou fiel ao Senhor. Porque fidelidade nós vemos no momento do caos. Fidelidade nós vemos no momento da proibição. Fidelidade nós vemos no momento do problema. É nesse momento que nós vemos fidelidade. Quando tudo está bem, quando a igreja está cheia, quando o congresso está bonito, quando o ministério de louvor está cheio, está cantando afinado. Não, fidelidade eu quero ver no ciclo de oração. Fidelidade eu quero ver no momento que é para visitar o irmão doente, aquele que sempre esteve na igreja, limpando a igreja. Fidelidade é nesses momentos que nós vemos. É nesses momentos que nós vemos a fidelidade. Não mude quem você é. Não mude o seu caráter. Daniel estava mandando um recado dizendo, olha, você já mudou o meu nome. Você mudou minha forma de vestir, tentou mudar minha forma de me alimentar. Mas meu caráter, aquilo que eu trago como essencial da minha vida, os meus princípios, os meus valores, eu não vou mudar. E nós sabemos o final da história. Nós sabemos. Daniel sai ileso. Dário agora edita outro decreto, pedindo que todos agora se prostrassem ao Deus de Daniel. Deus não quer ser mais um Deus no hall dos deuses que você acredita. Para Nabucodonosor, foi fácil dizer, olha, todos agora deverão adorar o Deus de Daniel. Mais um Deus. Já tinham vários deuses babilônicos. Não, Deus quer ser único, porque Ele é único e suficiente nas nossas vidas. Ele é único, irmão. O lugar dele, ninguém pode ocupar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Fidelidade. Janelas abertas. Aquele que é fiel, adora a Deus na fornalha. Aquele que é fiel, louva a Deus, porque é costume dele louvar, orar a Deus na cova dos leões. Paulo e Silas estão na cidade de Filipos. Eles são presos. A palavra vai dizer, depois de eles serem açoitados, na madrugada, ouviu-se um canto, um louvor. O interessante é que nessa oração de Paulo e Silas, em nenhum momento você vê eles pedindo, ó Deus, me livre dessas grades. Ó Deus, quebra essas algemas, me liberta. Você não vê isso escrito no texto. Você vê a mesma atitude de Daniel, Paulo e Silas fazendo o que eles acostumavam a fazer. Louvando, orando a Deus. Pois aquele que ora, ora em qualquer lugar. Seja no cárcere, na fornalha, na cova dos leões, dentro da cisterna. Esse é o nosso Deus. Então Daniel aqui nos ensina que a oração não é negociável, é necessidade diária. Daniel, através desse ato, ele nos ensina que a fidelidade a Deus vale mais do que a aprovação dos homens. Irmãos, se nós estamos buscando aprovar os homens com os nossos atos, certamente nós vamos desagradar a Deus.
chegou o momento, meus irmãos. E aí, você quer agradar a Deus ou você quer agradar os homens? Pense aí. O que Daniel também nos ensinou? O hábito de estar na presença de Deus nos sustenta em tempos de prova. Permaneça na presença de Deus quando tudo não estiver bem, mas principalmente quando tudo estiver bem. É neste momento que nós nos desviamos. O momento a qual nós escorregamos e cometemos os deslizes não é quando tudo está mal, porque quando tudo está mal nós estamos vigiando, nós estamos atentos. Nós erramos, na maioria das vezes, quando tudo está bem, quando não temos problema, quando não é necessário vigiar. Então, meus irmãos, que a nossa oração seja intencional. Quais os pontos que nós podemos aplicar através dessa palavra? Ore intencionalmente. Separe seus momentos com Deus, mesmo que pareça difícil. Segundo ponto, mantenha seus princípios. Não mude quem você é por causa das circunstâncias. Você não é Maria, vai com as outras. Você não precisa andar conforme o bloco. Não precisa ser assim. Terceiro ponto, agradeça sempre. Daniel dava graças antes mesmo da libertação. A gratidão antecede o milagre. Daniel está no quarto dando graças. Ainda ele nem foi preso. Ele nem foi libertado. Por quê? Gratidão. Gratidão. A gratidão antecede o milagre. E quarto e último ponto, olhe para Jerusalém. Simbolicamente, olhe para Deus. Fixe os seus olhos naquilo que lhe dá confiança. Jerusalém era o centro da fé de Daniel. Mesmo quando tudo ao redor estava vindo para distrair Daniel, ele manteve os olhos aonde lhe dava esperança, aonde era o centro da sua fé. Não se distraia, meu irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 17 ao 18. Ore continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Salmo 55, versículo 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Atos capítulo 5, versículo 29. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Irmãos, assim como Daniel, não espere um ambiente favorável para buscar Deus. Ore, agradeça e permaneça firme. Mesmo que o decreto do mundo seja oposto à sua fé, Deus honra quem permanece fiel no secreto. Amém? Vamos orar. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade. Agradecemos porque tu és um Deus presente. E não importa onde estejamos e quais sejam as vontades humanas e seus decretos, a tua graça, o teu amor, perpassa todas essas inconstâncias, nos dando a liberdade, a força, a certeza de que buscar o Senhor não é em vão. Pai, nos ajude. Nos ajude a não nos acostumar com as ausências. Nos desperte, Senhor. Não nos deixe viver uma vida apenas voltada para nós mesmos. Pai, nos desperte para a oração. Nos desperte, ó Deus, para a leitura da palavra. Nos desperte, Senhor, pela busca diária da tua presença, pois é isso que nos nutre, é isso que nos mantém de pé. Nos ajude, Senhor, como Daniel, te buscar com as janelas abertas, livres, libertos de todas as algemas, amarras, de todas as imposições humanas. Nos ajude, ó Pai. É o que te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.